Olá, meus amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando. Estamos no mês de novembro, o quase último mês, quer dizer, penúltimo mês do ano. E graças a Deus, estamos aqui trabalhando, fazendo nossos podcasts, escrevendo os meus textinhos toda semana. Convido a todos vocês a me lerem no site da Gazeta Regional e também a me lerem no jornal físico deles. Hoje eu vou conversar com um cara super interessante, super bacana. O nome dele é Rafael Costa. Ele fez administração de empresas na Universidade Brás Cubas, morou um tempo na Nova Zelândia. Agora ele está de novo aqui no Brasil. Ele tem um escritório de investimentos chamado Smart Invest e ele tem uma parceria com a XP Investimentos. A gente vai entender isso melhor ao longo da nossa conversa. Espero que gostem do nosso bate-papo e vamos deixar os contatos dele aí também, para se alguém tiver alguma dúvida, procurá-lo, conversar com ele. E é isso, a ideia hoje é a gente falar sobre economia, política, futebol, carnaval, samba. Ops. É isso aí, Rafael? Bom, é só a primeira metade. Bom, boa tarde a todos. Josué, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui na Gazeta Regional, tá? Então, vamos lá. Eu queria que você começasse conversando aí com a gente, falando um pouco sobre sua trajetória, de onde você veio, para onde você vai, se você come, o que você faz. Bom, Josué, meu nome é Rafael Costa, eu tenho 35 anos de idade, eu sou mogiano raiz, né? Cresci a minha vida inteira aqui, né, nessa cidade. Eu comecei a minha carreira mesmo quando se trata de mercado financeiro, eu comecei como a maioria das pessoas, eu comecei com banco, né? O meu pai, ele já tem muito tempo aqui na cidade, ele não é daqui, ele é de Minas Gerais, mas quando se mudou para Mogi das Cruzes, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, ele se encontrou aqui e ele se identificou muito com a carreira bancária aqui na região, e conseguiu prosperar aqui na região. Ele era do Bradesco também? Na verdade, ele era da época do Econômico. Lembro desse banco. Muitos anos atrás, depois o Econômico... Era de um baiano esse banco. Exatamente. Eu esqueci o nome do banqueiro. O que aconteceu? O Bradesco entrou junto com o Excel, virou Excel Econômico, foi comprado pelo BBV e eventualmente foi comprado pelo Bradesco. O BBV, na verdade, ele ainda existe, mundo afora, mas aqui no Brasil ele não existe mais, ele é Bradesco. E o que aconteceu? Depois que ele entrou no Bradesco, ele se identificou, montou uma equipe, né, aqui mesmo no centro de Mogi das Cruzes, voltado para o segmento de alta renda, né? E o que aconteceu? Ele me viu uma oportunidade e me deu a chance de trabalhar no Bradesco também. Eu comecei num bairro aqui da região, Brás Cubas também, por um acaso, e eu comecei no básico, como atendente de caixa 24 horas. E eu fui prosperando, né? Só que chegou um ponto que eu seria promovido para gerente de banco, e eu não me via feliz nessa função. Gerente de agência? Gerente. Tinha duas opções, ou gerente administrativo, né? Ou gerente comercial. Eu não me identificava com nenhuma das duas. Por quê? O administrativo ele só pega os POs. Tipo, ele pega, por exemplo, o cara que fez um saque indevido, que teve alguma fraude e tem que resolver o problema. E também não tem muito espaço para prosperar nessa área. E agora, tinha a área comercial, que é a área que o banco costuma valorizar mais, que é quando você vai vender produtos. E eu não me via feliz vendendo produtos de um determinado banco, não me encaixava nessa descrição, né? Quando chegou em meados de 2015, 2016, eu decidi, vou me aventurar. Eu não queria ficar no banco, já estava exausto da profissão, sabia que eu não ia crescer mais, então, como eu me formei em administração, eu comecei a procurar o ramo dos negócios, né? Eu tentei montar um negócio por conta própria, com alguns amigos, não deu certo. O que você tentou montar? Eu tentei montar uma academia, né? Só que na época eu era inexperiente nesse requisito de negócios e de fato não deu certo. Tá? Por quê? Porque houve certo desentendimento
profissional com os outros envolvidos. Eu via que alguns personagens importantes dessa academia não estavam seguindo um caminho para prosperar, para ganho de receita, essas coisas. Estavam com uma ideia muito individualista, ao meu ver, e eu tomei a decisão, não quero seguir com eles. Como eu não tinha um contrato muito rigoroso, foi fácil para me desvincular dessa academia. E o que aconteceu? 6 meses depois, essa academia fechou. Mas você sabe, você tocou um assunto importante, que inclusive é uma das pautas do programa, que é o empreendedorismo. Eu também já tive uma empresa uma vez com um amigo. Sempre amigo, né? E o que acontece? Era o mesmo problema que você. Eu estava puxando para um canto, a pessoa puxava para outro. Então, assim, eu tinha uma visão, olha, a gente precisa trabalhar, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. A gente estava até conversando lá embaixo, agora há pouco, de praia, não sei o quê. Chegava no final de semana, o cara queria ir para a praia. Eu falava, a gente tem que ficar aqui. Ah, mas está calor, estamos vendendo. Temos que ficar aqui. Por quê? O nosso negócio era 24 horas, enfim. Só que o seu funcionário, ele se espelha em você. Então, se você não dá o exemplo para o teu funcionário, como você quer que ele vista a camisa da tua empresa se chega no final de semana e você vai para a praia? Exatamente. Então, e tinha esse atrito entre nós, eu queria uma coisa, ele queria outra, e a gestão também. Eu acabava fazendo muito mais coisas do que tinha que fazer, e aí eu ficava sobrecarregado, e aí a gestão na parte dele também não era lá grande coisa, e aí o negócio não deu certo, mas continua. E chegou um ponto, né, acho que você identifica esse ponto também, Josué, que você vê que o negócio não vai andar. Sim. E, bom, desculpa a analogia, quando o barco tá para afundar, você tem que estar no salva-vidas antes, né? Você não espera o barco afundar para você pensar como você vai se salvar. Você sai antes que o barco afunde de vez. Então, eu decidi sair. Quando foi meados de 2016, eu comecei a buscar o trabalho autônomo. Eu comecei como corretor de imóveis. Quando eu vi as vantagens, né, as questões do trabalho de autônomo, eu me identifiquei mais. Por quê? Eu tenho a liberdade de fazer as coisas do meu jeito. Eu sinto isso, por exemplo. E as vendas que eu tenho que fazer depende de mim e de mais ninguém. É um relacionamento que eu tenho com os meus clientes que me traz um determinado resultado. Quando teve esse período, foi em meados de 2016. Eu consegui vender alguns imóveis, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu ainda não tinha me encontrado. Eu aproveitei um momento na vida. Eu tinha um amigo que morava na Nova Zelândia. Ele chegou para mim e disse: Rafa, por que você não vem passar um tempo aqui? Faz um intercâmbio, pega o dinheiro que você tem ainda guardado e vem conhecer um pouco um país de primeiro mundo, como o mundo é fora do Brasil. E eu decidi, conversei com minha família, né? Eles tiveram suas questões, né? Conversamos bastante, né? Mas eu decidi que eu fui, porque eu sabia também que no pior dos casos era só voltar para o Brasil, que eu ia tentar começar alguma coisa do zero aqui de novo. Eu fui lá. Eu paguei 6 meses de intercâmbio, né? E consegui ficar um tempo morando com meu amigo, né? Ele me deu algumas dicas de como são as coisas por lá, o que é sempre útil, né? É um outro mundo, por assim dizer. E eu tive uma oportunidade de trabalhar de forma humilde, mas chegou um período em que o meu visto ia vencer, ia terminar, e eu achei melhor que valia mais a pena voltar para o Brasil e começar um processo novo do zero. Desde então, eu tenho buscado outras áreas, e chegou um período aí, meados de 2018, eu fiquei sabendo sobre o trabalho de assessor de investimentos. E isso já me interessou bastante, porque era uma coisa que em meados de 2018 ainda estava se desenvolvendo no Brasil. Como vocês vão ver aí, eu sou credenciado pela XP, uma das maiores casas de investimentos do Brasil, né, da América Latina, aliás. E quando eu vi o modelo de trabalho deles, eu fiquei encantado. Então, eu me dediquei aos estudos, né? O meu pai, ele me apoiou nessa ideia, né? Ele, inclusive, trabalha junto comigo. E, desde então, a gente tem tentado desenvolver o mercado financeiro aqui na região de Mogi das Cruzes, que é uma coisa que tem muito ainda a se desenvolver.
acho que cidades como São Paulo já tem mais conhecimento dessas áreas. Sim, eu acho que assim, eu entendo o que você falou, mas assim, eu vejo de uma forma global. Eu acho que o mercado de capitais, não só em São Paulo ou sim. aqui em Mogi, de uma maneira global, ele precisa se desenvolver muito. Porque quando você olha, é claro que teve uma evolução no número de CPFs no mercado, teve. Só que a gente tem um problema muito grande. O brasileiro ainda olha para esse setor como se fosse um bingo. Então, às vezes, o cara comprou um papel lá em 1915, o tio, a avô da vizinha, do conhecido comprou e perdeu. E aí a pessoa traz isso até hoje. Ou então o cara vai em algum lugar, pega aquela coisa da dica, né? Pega uma informação errada, faz, e a gente não tem essa preparação. Mas eu acho que isso também vem muito em função da cultura do brasileiro. Exatamente. Porque nós ainda temos aquela cultura da poupança, que a gente estava conversando agora há pouco, de ter o imóvel. Eu acho que é fundamental e saudável você ter sua casa. Mas eu acho que assim, não é só isso. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente acreditava que ter um carro era um investimento. Que a gente até falou sobre isso da Nova Zelândia. Exatamente. A linha de telefone era um ativo até pouco tempo atrás. Não sei se você lembra disso. Eu sei. Então, a gente está muito atrasado nessas questões todas. Então, quando chega hoje esse mercado, que você é um representante dele, para a maioria das pessoas, isso é uma coisa de outro mundo. O cara não sabe o que é uma ação, o cara não sabe o que é um derivativo, o que é uma opção, o que é um fundo. E eu acho que você tem uma tarefa muito grande para exercer daqui por diante. Exatamente, Josué. O que eu vejo é o seguinte: você falou que o mercado financeiro precisa se desenvolver de uma forma global. Eu acho que a palavra que mais se encaixa nessa descrição é educação financeira. Sim. Que é uma coisa que o brasileiro simplesmente não tem. Está faltando muito isso, né? E a cultura do investimento em si, não só quando falamos de comprar ações ou algo parecido, investir de um modo geral na vida. Sim. O brasileiro tem essa falta. Então, uma das funções do assessor de investimento, que não é exclusivamente só minha, de outros também, é ajudar as pessoas a entender a importância da educação financeira. Né? Desmistificar, essa é a palavra mágica. Então, uma das minhas funções é dar informação adequada. Hoje, com o desenvolvimento das redes sociais, é muito comum você encontrar propagandas de pessoas que ostentam, vendem a ideia de que investir na bolsa é sinônimo de dinheiro fácil, que ficar rico da noite pro dia. Não é, gente. Não é. Como as pessoas podem evitar isso? Procurem um profissional financeiro. Quanto assessor. Por exemplo, eu te contrato hoje. O que você vai fazer? Eu vou montar um plano de investimentos que atenda todas as suas demandas. Eu faço um estudo de tudo que você tem. Seu nível, sua graduação, sua capacidade de ganhar dinheiro no mês, sua capacidade... Suponha que eu estou quebrado. Bom, eu tenho que ver onde você está gastando de forma indevida para dar a sugestão adequada para você. Às vezes você está numa situação financeira que é totalmente desnecessária. Você está tendo um gasto com uma coisa que, na verdade, você não vai fazer bom uso futuramente. Como você falou, às vezes você tem um carro, você está financiando um carro e não está fazendo um bom uso. Tem gente que é assim. Tem um carro, digamos assim, um cara tem uma BMW, um Audi, mas não tem onde morar. As pessoas se preocupam com... A cultura do status. Exatamente, é a questão do status. Hoje em dia, se você vê, tem pessoas que têm, sei lá, uma camisa que custa R$1.000, um tênis caríssimo, um celular iPhone, mas não ganha, nem mal ganha um salário, às vezes. Então, aí volta lá atrás, quando a gente começou a falar, a cultura do brasileiro. Inclusive, eu falei isso na semana passada. A gente tem uma questão que é assim... Eu vou comprar uma camisa que custa R$1.500. Qual que é a pergunta base? Cabe na parcela do cartão?
Se dá para parcelar em 30 vezes no cartão, eu vou comprar. Só que a pessoa não se pergunta, eu vou gastar... Assim, eu acho que você tem que comprar uma camisa que custa 10 pau. Não tem problema. Só que assim, você precisa estar com a sua vida em ordem para chegar naquele lugar. Exatamente. Porque não adianta você fazer isso, mas tá devendo, não tem educação financeira, não tem estudo, não tem nada. Só tá gastando por gastar. Então, se a pessoa... E a gente vive nessa cultura. Cabe no cartão? Se cabe no cartão, eu compro. Só que você acaba fazendo uma dívida lá pra frente e entra numa espiral de dívida. Uma bola de neve. A palavra mágica é bola de neve. E aí, pelo que eu entendi, você vai me pegar e vai me orientar. Ó, você tá gastando aqui, você tá gastando ali, vamos zerar esse passivo. Vamos controlar esse passivo, porque não tem como você zerar todas as contas. Pô, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, pô, para de comer as suas coisas favoritas. Pô, eu tô falando que eu tô endividado por má gestão. Por má gestão. Vamos ver onde você está gastando de forma indevida para ver onde a gente pode consertar. Conforme você for acertando as suas contas, aí a gente pode, por exemplo, pegar a parte do dinheiro e começar a alocar de uma forma que você tenha um certo ganho de receita e gera um certo... esse ganho de receita ajuda a quitar outras dívidas. Às vezes você pode controlar, mas sem, digamos assim, fazer grandes cortes na sua vida. Eu não aconselho ninguém, por exemplo, a abrir mão, por exemplo, de uma viagem que tanto quer. Se a pessoa está lá, já tem uma viagem programada. Não, beleza, vai viajar. Mas no próximo ano que vem, vamos dar uma controlada. Vamos dar uma priorizada dos seus problemas, porque quanto mais rápido você organiza os seus problemas, suas dívidas, mais rápido você tem a oportunidade de aproveitar a vida. Isso é importante. Porque, eu digo o seguinte, se eu estou investindo, o meu objetivo é ter a oportunidade de ano que vem poder fazer uma viagem, sei lá, ir para um lugar que eu quero conhecer, ou comprar algo que eu tenho, sei lá, eu tenho algum entretenimento. Eu gosto de jogos, por exemplo. Se eu quiser futuramente comprar algum jogo que eu gosto, ou praticar uma atividade que eu gosto, um esporte, porque às vezes eu abro mão de praticar o esporte que eu tenho porque não tenho condições financeiras para pagar uma equipe ou um grupo para treinar, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Então, investimento tem muito a ver com qualidade de vida. O que eu faço, na minha função, basicamente, é ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos através dos investimentos, de forma correta. Porém, isso tudo depende da pessoa exercer o trabalho dela. Eu não faço mágica. Eu não vendo Você mágica. Mostra o caminho. Eu mostro o caminho. Eu preciso que a pessoa siga ele. Eu preciso que a pessoa tenha o seu ganha-pão, trabalhe de forma correta, consiga ter um controle de gastos de forma educada, né? Uhum. E mesmo assim consiga juntar um dinheiro, porque o segredo de uma boa carteira de investimentos é a constância, a disciplina. É a pessoa investir todo mês um pouco. Conforme o valor for se acumulando, a gente vai buscar novas alternativas mais vantajosas de acordo com o que a pessoa quer. E cada pessoa tem um perfil de investimento diferente. Inclusive na minha rede social, tem uma publicação lá, que cada pessoa é conservadora, moderada, agressiva, arrojada. Então, eu acho que... Quem seria o agressivo? Bom, o agressivo é aquele cara que quer comprar ação e ganhar dinheiro com a alta. É o cara que, digamos assim... está disposto a assumir o risco de comprar uma ação, mesmo sabendo que há a possibilidade dela cair, né, do preço dela diminuir, uhum. Né, mas a pessoa está disponível a assumir esse risco. Esse é o agressivo. Tá? E o agressivo, os mais bem-sucedidos são aqueles que estão dispostos a investir no longo prazo, ao meu ver. Então, sim, concordo, mas eu acho quando a gente começou falando do agressivo, né? Para você comprar um papel, uma ação, você precisa ter um preparo antes, né? Não dá para chegar, olha, vou comprar papel B. Uhum. Você tem que conhecer o mercado que você está comprando o papel, você tem que conhecer economia, você tem que conhecer política. Eu acho que você tem que ter um
um conhecimento prévio antes de chegar lá, ó, vou comprar papel hoje? Com certeza, mas isso daí se dá também a uma coisa. Investimentos agressivos envolve muita psicologia. A pessoa tem que saber como se comportar no momento em que o investimento dele está caindo. Então, tem vários gatilhos, viés também, que envolve o seu intelecto, né? E o que acontece? Por exemplo, quando eu compro uma ação e ela está caindo e eu estou precisando resgatar, eu preciso do dinheiro, por exemplo, acontece um imprevisto, como eu vou me comportar perante isso? Né? Cada pessoa vai se comportar de um jeito. Como você falou, ter conhecimento é essencial, mas vamos combinar. As notícias no mercado fluem de uma forma muito frenética. Qualquer coisa que aconteça no mercado, no mundo, pode estressar a Bolsa Brasileira, o B3. E o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, um médico, um engenheiro, uma pessoa formada em direito, um advogado, nem sempre está podendo ficar antenado no que está acontecendo no mercado com 24 horas por dia. Então, por quê? Está na correria. O médico está no plantão, o engenheiro está fazendo, sei lá, os projetos dele. Então, a função do assessor de investimento é justamente manter essas pessoas bem informadas. Tipo, ele que vai buscar a informação no mercado, ele vai buscar a equipe que tem por trás dele, porque por trás de todo grande assessor tem uma equipe por trás de um especialista em análise que vê o que está acontecendo no mundo afora, o que está acontecendo dentro do Brasil, o que está acontecendo em determinada empresa. O que acontece? O assessor vai processar essa informação, passar para o seu cliente. Tipo, dizer, oi, Josué, olha, o que acontece? Você gosta muito de comprar, sei lá, investimentos no agronegócio. O agronegócio está passando por uma determinada situação, vai oscilar bastante de forma negativa. Eu aconselho você não investir mais no agronegócio durante um determinado período. Isso é, claro, um exemplo, não está acontecendo agora, tá? Porque o que eu estou querendo dizer, o assessor ele tem que deixar os seus clientes mais bem informados, principalmente aqueles que são mais agressivos, porque são esses que estão mais abertos a risco. Entendi. E o moderado? O moderado é o mais meio termo. Tá? É um cara que, digamos assim, ele gosta da boa e velha, da oportunidade de ganhar, mas ele também não quer se arriscar tanto. Então, para mim, é um dos melhores, porque eu gosto de começar o meu atendimento montando uma carteira voltada para a segurança. Tipo, ó, você vai investir em tal renda fixa, um pouco de multimercado para ter uma certa oportunidade de ganho e uma porcentagem do seu patrimônio a gente vai investir em uma ação, mas é uma ação robusta, uma ação estilo Petrobras, Bradesco, ações que, tipo, digamos assim, não tem uma chance de uma grande fraude, de algo assim acontecer. E essas pessoas acabam tendo um rendimento que oscila um pouco, mas é crescimento constante. Ah, legal. E às vezes acaba sendo um rendimento acima do que é o CDI, do que é um IPCA. O que é CDI? CDI é a taxa de juros. É o que acontece. Quando a gente faz um investimento para um banco, normalmente, as pessoas ouvem muito, 100% do CDI. Como que é isso, 100% do CDI? O que acontece? Tem a ver com a taxa de juros do Brasil. É a taxa Selic. São índices que são ligados. A taxa Selic é a taxa de juros básica do Brasil. Quando você está comprando um imóvel e vai fazer ele financiado, o valor da parcela é influenciado pela Selic. Tá? Por outro lado, quando você faz um investimento de renda fixa, ele também é ligado a uma taxa de juros básica do Brasil. E a gente chama taxa de CDI, que é a cédula direto interbancário, de depósito interbancário, que é a taxa básica que os bancos fazem entre si para zerarem suas demandas. Então, quando, por exemplo, a taxa Selic hoje está 12,25, por exemplo. Então, mas é 12,25 ao ano. Então, a projeção aproximada é que quando você pega um investimento CDI 100%, a projeção é que em um ano ele renda uma média de 12,25.
É mais ou menos essa a então ideia. eu vou comprar um ativo hoje que daqui a um ano ele vai me dar 12,25. Se a projeção da taxa de juros for essa, que é o que está. A projeção é que esse ano a taxa de juros fecha a 11,75. Isso que está sendo divulgado no Banco Central. Toda segunda-feira, o Banco Central ele lança nas redes sociais dela algumas projeções. No caso, a taxa de juros, a Selic. Atualmente, semana passada, aliás, o Banco Central fez a reunião Copom, né? E eles definiram que a meta da taxa de juros atual diminuísse um pouco, diminuiu 0,5%. Isso influencia nos investimentos. De quem investiu em CDI, por exemplo, no ano passado, vai ver uma pequena Então, mas aí queda. me tira uma dúvida. Eu, por exemplo, eu comprei um ativo que ele pagava 100% do CDI. Só que quando eu entrei, a taxa de juros estava 13. Vai fechar eu entrei, por exemplo, em janeiro estava 13. Sim. Vai fechar dezembro em 11,75. Como é que vai ser meu ganho? Ele vai diminuir um pouco. Então, você perde um pouco de performance. Você não perde dinheiro. Você perde um pouco de rendimento. Eu entrei, eu ia ganhar 13. Então hoje eu devo ganhar 11%, é isso? Algo em torno, não é exatamente assim. Ah, entendi. Tá ele vai performando. Se eu entrei em janeiro, agora ela tá 11,75. Em dezembro ela tá 14. E a história é outra, a performance melhora. Por exemplo, se eu não me engano, foi no começo do ano passado, a taxa de juros estava 2%. Então, durante o ano ela disparou. Então, quem investiu em um CDB, por exemplo, no começo do ano passado, e viu uma mudança na curva de juros positiva, porque a taxa de juros subiu. Então, esse é o trabalho, basicamente, da taxa de juros. Por outro lado, o que acontece? Fica complicado para as pessoas fazerem empreendimentos. Por quê? Quando vai fazer empréstimo, as parcelas vão ficar mais caras. É simples assim. E como funciona o CDB, por exemplo? A pessoa manda o dinheiro para o banco, no caso. O banco vai pegar esse dinheiro para emprestar para uma outra pessoa a uma taxa totalmente desproporcional. Você vai pagar, sei lá, 1%, vai dar para o investidor 1% ao mês e vai cobrar 3% do cara que pegou o dinheiro emprestado. O banco quer faturar em cima disso. Mas é assim que funciona a dinâmica dos investimentos do renda fixa, principalmente os voltados para o banco. Entendi. E o conservinha? O conservador? O conservador é o cara que, digamos assim, ele não aceita uma mudança no gráfico do investimento dele. Se ele souber que ele perdeu, que ele teve uma queda no rendimento, ele vai querer. Peraí, Rafael, você é meu assessor de investimento. Você prometeu tanto de investimento aí. Eu não quero... Mas aí esse cara, ele compra o quê? Poupança? Ele compra... Normalmente, ele gosta muito de investir em LCA e LCI, que são investimentos também ligados a banco, né? Mas eles são... Por exemplo, a LCA é voltada para os imóveis. E a LCA é voltada para o agronegócio. O que acontece? Como são investimentos de incentivo, são isentos de imposto. O CDB não. O CDB você tem... o rendimento ele cobra um certo imposto, né? E o que acontece? Tem que fazer o cálculo na hora do rendimento. Ele tem que ver quanto ganhou do bruto para o líquido. No LCA e LCI, não. As pessoas só têm o rendimento líquido. Eles não têm dor de cabeça de ver se vai ter que pagar imposto, ou de alguma forma ou de outra. E, às vezes, a pessoa também ela aceita comprar fundos de investimentos de renda fixa. No máximo, um multimercado, para ele ter um pouquinho de ganho. Tá? Mas a vantagem desses fundos de investimento, principalmente, é a liquidez. Que você, por exemplo, se você tem dinheiro investido hoje num fundo de investimentos, você pode resgatar numa diferença de um dia, né? E não tem nenhuma influência sobre o rendimento. Tá? O conservador é exatamente isso. Ele não gosta de assumir risco nenhum. Ele quer ter o ganho dele combinado na hora que conversou com o assessor. Ele não quer saber de surpresas. Entendi. É isso. E a gente falou agora há pouco sobre taxa de juros, ganho, enfim. Como que você está vendo o cenário político, o cenário econômico nacional agora para 24? Bom, vamos lá.
A verdade é que o governo atual ele vai bater muito na tecla de diminuir a taxa de juros, tá? Porque conforme a taxa de juros vai diminuindo, fica mais fácil para o mercado trabalhar, se desenvolver. Fica mais fácil para as pessoas fazerem empréstimo, para as empresas fazerem compras parceladas, o que permite com que elas comprem, por exemplo, equipamentos, estoque, entre outras coisas, para o desenvolvimento da própria empresa. Então, o governo ele vai bater nessa tecla. Já tem uma projeção para o ano que vem que a taxa de juros vai diminuir, hoje vai diminuir para 11,75%, ano que vem está previsto para 9%. Né? E, se possível, ele vai tentar baixar para menos que isso. Eu não ficaria surpreso se a gente ouvisse notícias do governo tentar diminuir para 8%, para 7%. Mas você não acha que é ruim tentar diminuir? Tem um risco sim, porque o principal motivo da taxa de juros ter subido nos últimos anos foi uma tentativa de controlar a inflação, que, teve a pandemia, meados de 2020, o Brasil sofreu com isso em 2021 e as coisas começaram a andar em 2022. Né? Mas sabíamos que um risco econômico iria chegar no Brasil mais cedo ou mais tarde. O Brasil é um país muito, muito aberto a esses tipos de problema. E o que aconteceu? O governo anterior, ele sabia que uma das melhores alternativas para conter o aumento do preço das coisas era controlando a taxa de juros, aumentando para que as pessoas se contivessem nos gastos excessivos. Que seria uma inflação de demanda, no caso. Exatamente. E estava uma certa inflação até, sei lá, meados do começo do ano passado. Mas teve um período também que teve uma deflação. Né? Mas era um cenário de muitas incertezas ainda naquele período. Então o governo antigo julgou a ideia de que aumentar a taxa de juros iria controlar qualquer imprevisto. E de fato a gente teve digamos assim, um certo controle, tá? Ao meu ver, a gente não teve um aumento muito abusivo do preço das coisas, apesar de o preço da gasolina ter subido, entre o dólar também a gente sabia que podia aumentar. Mas a gente conseguiu controlar isso. E se o governo atual decidir diminuir a taxa de juros agora, de uma forma muito desproporcional, é arriscado a inflação começar a crescer cada vez mais. É um risco que existe sim. Tá? Não é só no cenário nacional. O Brasil é um país que depende do que está acontecendo lá fora. Guerra, país com recessão. Por exemplo, o barril do petróleo, apesar da Petrobras ser do Brasil, o barril do petróleo, a nossa gasolina, o preço do barril do petróleo é medido em dólar. Sim. Então, é medido com o que está rolando lá fora. Então, se, por exemplo, acontece uma crise envolvendo o petróleo, vai influenciar o Brasil, sim. O preço da gasolina, se subir aqui, custo de transporte, custo de envio de logística vai aumentar, consequentemente o produto que é enviado, por exemplo, para as nossas lojas de supermercado vai aumentar também. Isso gera o que a gente chama de inflação, certo? Mas como é que você está vendo agora para 24? A economia, o governo, o que você está esperando? Eu vejo uma certa estabilidade. Tá? Eu vejo que, por exemplo, o Brasil vai continuar seguindo nesse trilho que está. O governo vai tentar... vai ficar essa questão se o governo vai zerar o déficit das contas públicas. Né? Eu não tenho como prever isso daí. A pessoa pessoa do mercado financeiro que tenta prever o futuro não está tentando vender alguma coisa. Tá? Não acho que... Eu não vejo grandes crises, digamos assim, mas eu acredito que ainda é um cenário de incerteza, tá? A gente achava que... Tem gente que estava imaginando que esse ano ia ser um ano de crise econômica, né? Estavam prevendo isso. Não foi o que aconteceu. Estamos fluindo, estamos andando, né? Acontece um imprevisto ou outro, mas o mercado absorve isso, como absorveu as eleições de 2022. Se você for ver, não teve uma grande volatilidade independente do resultado das eleições. Tá? O Brasil, a Bolsa continua em volta dos 100 mil pontos. Eu acho que essa região dos 100 mil pontos é uma região que está
Estabilizou. Bate ali e sobe. Exatamente. Eu acho que se perder esses 100 mil pontos, olha, deve buscar uns 80, talvez. Não sei. É que assim, as pessoas também nós temos que levar em conta que o fato da bolsa estar subindo ou descendo não quer dizer que o Brasil está bem ou mal. Só diz que a nossa atividade econômica mudou, Sim. progrediu um pouco. A gente tem que levar em conta outros fatores, como a situação de fome, saúde, segurança, educação. Isso que a gente tem que levar em conta se o governo está entregando isso. Né? E todo mundo tem que ficar de olho, né, nessas questões. E, infelizmente, o Brasil é um país é uma caixinha de surpresas. A gente não, como a gente conversou agora há pouco, a gente falou do caso das americanas. Ninguém imaginava, ninguém, digamos assim, suspeitou que iria acontecer aquilo. Né? E o que aconteceu? O preço dessa ação despencou. Infelizmente, quem estava comprado com isso está tomando prejuízo. E não há uma projeção de retorno. E deixa eu ver, na situação econômica, eu não acho que o governo atual vai conseguir entregar tanta coisa quanto pensa, como alguns mais otimistas pensam que vão fazer. Por quê? Porque o Brasil tem gente que vai fazer resistência. Sempre vai ter alguém que vai jogar contra o governo, independente dessas questões, né? Mas, ao meu ver, vai ser isso. Eu acho que, por exemplo, eu acredito fielmente que a minha maior aposta é que vai se manter, por exemplo, a taxa de juros vai se fechar numa média de 9%. Eu acredito que vai ter isso, sim. O controle da inflação também e o PIB também, tá? A menos que venha uma bomba, tipo, no Brasil mesmo, que surpreenda todo mundo. Você acha que não pode acontecer alguma coisa lá fora que traga um impacto negativo para cá? Porque se a gente olhar hoje, por exemplo, estamos em vias de ter uma eleição agora em 24, lá nos Estados Unidos, que a gente tem o Biden e o Trump, e os dois estão disputando ferrenhamente essa eleição. Não dá para saber quem vai ganhar. Tem horas que você vê a pesquisa que empata, dá uma vantagem pro Trump. Olha, hora não. Nessa questão eu não cheguei a pensar nessa possibilidade, porque o Brasil tá o mundo tá toda hora tendo alguma coisa acontecendo. Pô, ano passado teve guerra na Ucrânia. Esse ano tá tendo guerra lá no Oriente Médio. Vai ter momentos de estresse na bolsa, que vai estressar a bolsa, sim, sempre tem, mas a tendência não, eu não tô nem falando dessa questão do estresse, eu tô falando assim, a questão de repente alguma crise lá fora trazer uma certa desestabilidade para o nosso mercado. Sim, aqui. É possível. Aí por conta disso que eu tô falando. Você tem essa questão dos Estados Unidos, que tem essa eleição que ninguém sabe quem vai ganhar. O Biden, ele se desgastou muito, o governo parece estar muito fraco. Verdade seja dita. Eu vejo, por exemplo, que muita coisa aconteceu desde quando o atual presidente dos Estados Unidos assumiu. Tá? Agora, como ele vai se comportar agora nessa próxima eleição vai definir tudo, né? E, não tem... Bom, como a gente falou, nas eleições do Brasil, ano passado, a Bolsa já absorveu. Tem que ver se a economia brasileira vai estar preparada tanto para a eleição de seja lá quem for o próximo presidente dos Estados Unidos. Vai depender do que vai acontecer agora, nesses próximos meses, né? Não tem como dizer o que vai mais impactar a Bolsa brasileira hoje. A economia brasileira hoje. Não tem como, sabe, acertar isso em cheio. E, não. Aí a gente tem também essa questão da guerra de Israel. Sim, porque a gente tem isso, todo mundo acaba dando sua opinião política nas redes sociais, e isso tudo e não sabe para que lado a história vai. Eu só acho que tá complicado, né? Porque de repente pode arrastar o mundo inteiro para esse conflito. Pode, mas e aí a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É como falou, não dá para prever. Pô, a gente estava achando... Lembra que ano passado a gente estava com o negócio da guerra da Ucrânia? Como as coisas se complicaram naquele período? E a gente viu os povos lá sofrendo tudo. A mesma coisa agora, tá? É difícil você dizer, o mundo é imprevisível, mas
não tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta clara para isso. Acho que... E me fala uma coisa, você falou uma coisa interessante. Como que é trabalhar com um mundo imprevisível e tendo que acertar? Bom, acho que, por exemplo, você sempre tem uma base de pensamento. Você não pode, por exemplo, chegar achando que vai comprar determinada ação já na esperança de subir. Não, você tem que ter sempre a primeira posição é de cautela. Primeiro, por exemplo, quando uma pessoa vem conversar comigo, Rafa, eu quero investir. Eu primeiro tenho que conhecer a pessoa, o perfil de investidor que ela é. Quando você, por exemplo, você entra em contato comigo do nada, Rafa, peguei o seu telefone lá no Google do seu escritório, eu quero conversar mais. Eu tenho que perguntar, oi fulano, qual é a sua opinião? O que você vê a médio e longo prazo? Quais são os seus planos? Essas coisas. Eu também aproveito e pego algumas informações do que ele pensa sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o cenário atual, o que ele vê, porque cada um tem uma opinião diferente, tá? Tem um gosto diferente. E, então, eu tento entender isso. E eu sempre começo com uma posição. Vamos começar de uma forma bem precavida. Vamos começar com coisa segura, com coisa que garanta com que você não tenha dores de cabeça durante determinado período. Agora, por exemplo, tem pessoas que querem, como eu disse, o agressivo, ele quer ganhar dinheiro. Aí eu sempre reforço. Então, senhora, você entende que se você está investindo em tal ativo, você está correndo determinado risco. E isso é uma coisa que eu e você não podemos controlar. É uma coisa que está acontecendo no mundo. E ele tem que entender isso. Se a pessoa tomou a decisão que vai investir em um determinado ativo, eu tenho que respeitar isso. Eu só tenho que conscientizar ela do cenário que o mundo está vivendo, do que está acontecendo hoje, e que às vezes não há incerteza, não há garantias, tá? E a pessoa tendo essa consciência, nunca deu errado comigo. É sério, porque, já aconteceu, por exemplo, da pessoa investiu numa determinada ação e perdeu. Eu disse, eu avisei para você que tem riscos. Uhum. Se o cara, por exemplo, comprou determinada ação, eu ajudo a executar a ordem, dou os conselhos para ele, né? Mas fica mais por conta e risco dele. É ele que decide o que vai investir ou não. Eu dou o caminho. Se ele quer trilhar o caminho ou quer trilhar um caminho diferente, eu tenho que agir da forma mais profissional e ética possível. Eu tenho que me garantir, eu tenho que me deixar seguro. Eu não assumo riscos para o cliente, para nenhum cliente, tá? Mas quando há um determinado imprevisto, eu tento ver formas de ajudar ele. Eu não posso deixar ele na mão. Digo, problema seu. Não, vamos tentar fazer desse jeito. Vamos investir em tal ativo, vamos procurar outras alternativas para você começar um processo de recuperação, tá? E muitas vezes dá certo, tá? É tudo uma questão de um acordo entre o assessor de investimento e o investidor. Tudo sai. Se tudo é bem acordado no começo da conversa, a chance de algo dar errado é mínima, né? E quando a pessoa vê o cenário atual, normalmente ela fica preocupada. E o meu trabalho é garantir que ela esteja tomando as atitudes mais seguras possíveis dentro do perfil dela. Uhum. Eu acho que isso aqui que torna a figura de um especialista de investimentos, né? Uma pessoa que atua dessa forma profissional, que torna ela tão relevante no cenário que a gente vive hoje. Sim. Tá? Você falou de preocupação, né? Assim, eu não sou analista, não sou nada, eu sou economista, enfim. Uhum. Gosto do assunto, leio bastante. Isso é muito bom. Mas eu acho que a gente está num momento muito delicado, porque tem questões políticas externas acontecendo, tem questões políticas internas acontecendo, se bem que quando você tem um problema no Brasil, falando mais especificamente de coisas de mercado, esse tipo de coisa, o que acontece? Nós acabamos refletindo o que acontece lá fora. Então,
hoje a gente tem, por exemplo, o mercado ele está batendo 100 mil pontos e voltando. Gente, isso não é opinião, não é palpite, não é nada. É o que eu acho, como eu vejo. Se ela perder os 100 mil pontos, deve buscar uns 80. Não sei se vai ser amanhã ou quando vai ser. Até porque quando você olha no gráfico, você vê que ali na região de 80 é uma região de suporte, é uma região que dá uma parada. Sim. Pronto. Mas por que eu acho que pode ser que? Eleição americana, a Europa tá meio quebradinha. Olha, a Alemanha já não está mais crescendo como era antigamente. E a Alemanha, que era o motor europeu, lembra? Sim. Zona do euro, não sei o que. A Alemanha tinha quarta muita maior força. potência. Isso, hoje já não está mais assim. Quando você olha e você vê a China também cresceu, mas há um tempo atrás eles apresentaram uma certa fraqueza econômica. Então a gente observa, fora tudo isso, a gente está nesse cenário de guerra que ninguém sabe onde vai acabar isso. Ninguém sabe como vai terminar. É claro que a gente espera que isso termine nesse momento. Ninguém é favorável à guerra. Mas só que assim, o mundo está em turbulência e isso acaba levando a outros problemas. Então a gente tem hoje a guerra da Ucrânia, que ainda não acabou. Tem essa coisa horrorosa que está acontecendo em Israel. E você tem diversas outras coisas que vão acontecendo e não tem uma saída para o mundo nesse momento. E aí você olha e fala, e agora? O que vai acontecer? Entendeu? Exatamente. E aí é por isso que eu tenho um pouco desse olhar mais pessimista, mas assim, quando eu falo um pessimismo, é no geral. Não é assim, questão de bolsa, não. É no geral. Porque essas coisas vão afetando e vai desestruturando o mundo como um todo. Porque aí você tem uma fábrica que fecha, você tem um desemprego que aumenta, que você vai ter inflação, você vai tendo diversas outras coisas que vão acontecendo no mundo e que vai deteriorando. Fora tudo isso, a gente ainda tem o processo de aceleração da inteligência artificial. Que aí você já ia ter um desemprego por conta da evolução tecnológica. E aí você vai ter evolução tecnológica com esse cenário negativo no mundo. Você entende onde eu quero chegar? Eu entendi perfeitamente. Bom, eu acho que se a gente estudar a história de alguns países, como você mesmo falou, tudo acontece muitas vezes porque deu início a uma crise econômica. Uma crise econômica muda o rumo de qualquer coisa. Tá? Eu acho que podemos dizer isso da Alemanha, entre o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Acho que podemos dizer isso. Houve uma crise econômica lá na Alemanha, o que gerou uma reação em cadeia terrível, né? E o Brasil também é a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil, quando há uma crise econômica, há um movimento político também, há um movimento social que influencia tudo. E o que acontece? Você tocou num assunto muito importante. A tecnologia do mundo que vivemos está crescendo cada vez mais. Muitas vezes as pessoas perdem seu emprego por causa do desenvolvimento tecnológico. Algumas décadas atrás, as pessoas estudavam para fazer um curso para mexer em máquina de escrever, por exemplo. Uma função que antes era importante, hoje não tem relevância nenhuma. Né? Então, essa mudança é constante. O desenvolvimento tecnológico é constante. E nessa questão da tecnologia, a palavra mágica é adaptação. Todo profissional tem que se adaptar, tem que evoluir. É uma coisa chata de dizer, porque a informação que eu tenho hoje, as habilidades que eu tenho hoje, podem muito bem amanhã serem desnecessárias. Né? E a minha própria função de assessor pode acabar sendo mudada por causa justamente da evolução da inteligência artificial. Então, eu acho que as pessoas tendo essa informação, elas têm que estar prontas sempre para essas mudanças. Ou seja, evolução pessoal constante. Exatamente. Com relação à guerra, isso, infelizmente, não tem... É muito imprevisível. Né? Eu tô falando... ano que vem pode acontecer uma outra guerra em um país que você nem imagina que vai acontecer. Isso pode influenciar
toda a economia do Brasil. Enquanto você vê, seriam outras guerras acontecendo no mundo todo. Quando você para ver o Brasil, o mundo todo está em guerra, né? E aqueles que não estão envolvidos diretamente também são influenciados. O Brasil é o maior exemplo disso. É um país que depende da economia dos outros países para se desenvolver. Nós gostamos, uma das coisas que eu gosto de dizer é que 30% dos produtos que consumimos é cotado em dólar. Se o dólar aumenta, sobe o preço, valoriza ou desvaloriza, isso influencia o preço das coisas aqui no Brasil, tá? Então, como você mesmo vê, você não vê um cenário muito otimista nos próximos anos, mas não tem como sair disso. Não cabe só eu ou você, cabe coisas que estão no mundo todo definir isso. Eu, sinceramente, por mim, acabava as guerras amanhã, hoje, aliás, agora, acabava e é isso, vida que segue. Uhum. Mas se as pessoas estão preocupadas com isso, elas têm que estar sempre se procurando as alternativas, sempre se informar mais. E quanto mais elas estão bem informadas, as chances delas, digamos assim, saírem prejudicadas por questões adversas são menores. O conhecimento é a chave para garantir que as pessoas sofram menos com esse tipo de coisa. Entendi. Eu acho que, como eu falo, a minha área é financeira. Eu tento educar as pessoas da forma mais adequada possível para evitar que entrem em crise, que sofram golpes, que caiam em golpes, porque hoje em dia é muito fácil a pessoa cair num golpe de pirâmide, num golpe dado por uma rede social, coisa do gênero, né? E pode continuar. E como que a pessoa faz para evitar um golpe? Porque hoje o que mais tem na rua é pirâmide. Você liga a TV, todo dia tem uma pirâmide, um caso. Como não evitar esse tipo de coisa? Primeiro, eu acho que a palavra mágica, e uma das palavras que envolve o meu trabalho, é network. Amizade, quem tem amigo tem tudo. E quantos mais amigos profissionais você tem, amigos advogados, médicos, mercado financeiro, quanto mais você tem pessoas para você se aconselhar, melhor. Por exemplo, se você entrar em contato comigo, Rafa, fiquei sabendo de um esquema que pode me fazer ganhar muito dinheiro. É minha função pesquisar esse tipo de coisa, ver a veracidade dessa informação, para ver se vale a pena ou não. Uhum. Porque são pessoas como eu, pessoas que trabalham numa determinada área, que prestam a informação mais adequada. Tá? Eu não preciso necessariamente vender o meu produto. Eu posso ser ético e dizer, olha, o que está acontecendo aí em tal local, há uma boa possibilidade de ser um esquema de pirâmide que só que está querendo te tirar dinheiro. Uhum. Né? Às vezes você pode procurar informação também com um advogado. Você tem um amigo advogado, tudo bem, existe um caso assim assado, que está funcionando de um jeito, queria saber se é verídico, se está acontecendo mesmo. O advogado pode muito bem pegar as fontes de informação dele e descobrir. É sempre bom ter um amigo profissional em várias áreas. Entendi. Eu acho que essa é a melhor forma, porque é muito fácil uma pessoa receber uma notícia no WhatsApp de uma determinada oportunidade de ganho, né? O sonho do dinheiro fácil. A verdade é que hoje em dia as pessoas vendem muito a ideia de que é fácil ganhar dinheiro na internet, nas redes sociais, com alguma operação extraordinária, milagrosa, uma fórmula para você ficar rico, né? Então, as pessoas vivem vendendo isso em tudo que é lugar. Aquela coisa de trabalho em casa. Exatamente. Mas aí você paga R$1.000 antes. Exatamente. E o que acontece? O que mais é eficiente para evitar esse tipo de coisa é pessoas que trabalham em diversas áreas, né, que possam buscar informações mais precisas possíveis. Quem tem relacionamento dificilmente cai em golpes como esse. Entendi. E como eu trabalhei em banco, a gente ouve as histórias de pessoas que caíram em golpes. Golpes de telefone. Ligou dizendo que era um parente, estava precisando de dinheiro, depositou. Às vezes é só buscar a informação no lugar certo que você evita cair no golpe. Né? Entendi.
Você já não recebeu alguma ligação de uma pessoa que estava tentando te vender algo maravilhoso e você nunca se questionou, será que é verdade isso? Já recebi... Outro dia eu recebi uma mensagem de alguém que queria que eu fosse trabalhar no negócio de internet, que era deixar uns likes. Eu nem respondi. Então, é exatamente Mas eu isso. também já recebi e-mail de uma herança que eu havia recebido em outro país, em outro continente. Exatamente. Pô. Mas só que antes eu tinha que fazer um depósito. Clássico isso. Mas Aí também teve uma vez que eu recebi uma chamada de uma pessoa. Olha que loucura! A menina ela era norte-americana, mas ela estava numa guerra no Oriente Médio e queria me conhecer e não sei o que. Eu falei, gente, que é isso? Queria sair da guerra, tá pedindo refúgio, não sei o que. Vixe, Maria, sei muito bem disso. Mas, falando sério agora, Josué, o segredo para evitar esse tipo de fraude é basicamente buscar informações. É sempre... A pesquisa boa na internet, básica, já ajuda bastante. E procurar fontes de informações seguras, de, digamos assim, mais relevância, também é melhor ainda. Porque você tem notícias de mercado, você ouve o que está acontecendo hoje em dia. Rede social também, se você souber aonde procurar, né, você vai encontrar pessoas de confiança, que tem, digamos assim, uma história para contar mesmo, né? E que você pode ouvir, buscar até mesmo informações com ela que pode te ajudar a não só evitar de cair golpes, mas tomar boas decisões de vida. Entendi. Né? Você não concorda que, apesar de ter muita informação, muito entretenimento nas redes sociais, também há muitas informações que fazem a diferença na vida de toda pessoa? Sim, né? Concordo. E deixa eu te falar, já tá dando no nosso horário. Como que a galera faz para te achar? Tem um site, telefone? Bom, assim, eu tenho minha rede social, rafaelcosta.invest no meu Instagram, né? O meu WhatsApp, DDD 11 99770 9409, tá? Esse telefone eu ganhei de uma pessoa muito importante para mim, né? Que ela providenciou. E eu tô com ele até hoje, significa muito para mim. Eu acho que manter a sua marca é sempre relevante. Também tenho a minha própria landing page, só que para dar os detalhes aqui eu vou deixar na descrição, nos comentários, quem quiser saber mais. Eu trabalho num dos maiores escritórios de investimentos do Brasil, tá? Aqui em Mogi das Cruzes temos uma filial, né? Inauguramos ela ano passado, e estamos agora, atualmente com 10 pessoas trabalhando na filial de Mogi das Cruzes. Esse escritório é nomeado ele é o número 1 da XP atualmente. Ele fica no Rio de Janeiro, a matriz, mas está espalhado no Brasil todo. Então, se você não é de Mogi das Cruzes e quiser saber mais, provavelmente há uma filial desse escritório perto de você. Você pode falar o nome do seu escritório? O nome do meu escritório é a Invest Smart. Tá? Mais alguma coisa? Você quer deixar algum recado? Bom, o que eu aconselho é vocês procurarem um assessor de investimentos para conversar um pouco. Todos que têm interesse em saber mais sobre o mundo dos investimentos, inclusive do mercado financeiro em si. Porque o assessor de investimentos, ele não só é um profissional dessa área, como também é uma excelente fonte de network. Porque às vezes você tem alguma demanda, precisa de ajuda em alguma questão. O assessor pode não ter a resposta para isso, mas ele com certeza conhece alguém da rede de contatos dele que conhece a resposta. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma vontade, algum objetivo voltado que envolve investimentos, mercado financeiro, eu convido vocês a me procurarem para saber mais sobre o assunto. Eu posso ajudar vocês. Maravilha. Então é isso, pessoal. Hoje a gente conversou com o Rafael Costa, falamos sobre investimentos, falamos sobre a vida dele, e é isso. Espero que tenham gostado, e na próxima semana estaremos aqui novamente. Beijos nos corações. Tchau, tchau.